Terceiro e último bloco do Manhã Noticiosa. Hoje é sexta-feira e, como você já sabe, este bloco é dedicado ao pulsar político com Biton Viegas. Biton Viegas, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, Xixumi. E antes de tudo, permita-me cumprimentar a todo o telespectador que nos acompanha a partir de casa e estender essa saudação a si também, meu caro. Biton Viegas, hoje, para o pulsar político, escolheu dois temas que têm alguma ligação. O primeiro é o ataque que sofreu o canal de Moçambique, depois o segundo tem que ver com os 30 anos da democracia multipartidária no país. Em 1990 entrou em vigor uma nova Constituição e neste 2020 fecham-se já 30 anos. Vamos ao primeiro tema. Foi incendiado o canal de Moçambique. O diretor executivo diz que não há dúvidas de que trata-se de fogo posto. Assim, o que é que lhe parece este incêndio, tendo em conta aquelas que têm sido as abordagens do jornal? Xixumi, veementemente condeno este ataque, pois não se trata somente de um ataque ao canal de Moçambique, como também ataque à democracia em Moçambique. Por que é que digo que trata-se de um duplo ataque? Porque os moçambicanos tiveram que derramar muito sangue para que pudéssemos instituir a democracia em Moçambique. E a democracia pressupõe, em parte, a liberdade de expressão. Não se trata somente da liberdade de poder exercer o direito de voto, mas também a democracia caracteriza-se por esta liberdade que a imprensa deve ter no processo do seu trabalho. Contudo, atacar a uma instituição como o canal, que em parte configura a lista, digamos, dos melhores canais de comunicação em Moçambique, pois se formos a fazer uma análise profunda em relação ao trabalho que o canal tem feito, é graças a este jornal que muitos moçambicanos se informam, acima de tudo, em relação a grandes escândalos de corrupção. Concorda que foi uma atitude de um insatisfeito? Obviamente, quem terá feito isso, em parte, poderíamos até dizer que trata-se de um indivíduo insatisfeito, mas eu acho que não devia ser ou não devia ter sido daquela maneira que devia manifestar a sua insatisfação. Foram anos de luta, Xixumi, para que a democracia pudesse ou fosse instituída em Moçambique. E incendiar o canal, em parte, não só incendeia a instituição ou não só bloqueia as ações deste canal, como também, em parte, coloca em causa toda a luta que Moçambique teve que entrar para poder instituir a democracia. E, ademais, eu não sei até que ponto achava-se que, incendiando-se as instalações, bem como todos os bens que lá se encontravam, em parte isto poderia ter um impacto significativo naquele que é o exercício das atividades do canal, porque se formos a ver, o canal não parou de trabalhar, ou seja, me parece que aqui não foi a estratégia, digamos que ideal para o efeito, mas mesmo sendo assim, é preciso que se condene de forma severa atitudes desta natureza. Biton Viegas, há aqui correntes que dizem que neste processo todo todos devem ser investigados porque as pessoas ou os funcionários do canal têm vida pessoal e pode se calhar ter havido uma insatisfação pessoal que levou com que um indivíduo que não seja insatisfeito com o jornal em si, esteja insatisfeito com alguém, possa ter incendiado o jornal. Há correntes também que dizem que todos devem ser ouvidos porque pode-se tratar de uma situação de tentar se cimentar a ideia de que há correntes contra o canal de Moçambique no país. Bem, Xixumi, permita-me dizer o seguinte, que aqui diversos podem ser os sujeitos ou os atores que em parte são cúmplices desse processo. É por isso que eu digo que é mais uma oportunidade para que as instituições do Estado funcionem. Não é? Ataques desta natureza, conforme referia, não são somente ataques ao canal, como também ataque a uma instituição que se chama democracia, ok? Sendo este um elemento que todos nós temos a obrigação de preservá-lo, o Estado aqui é colocado ao desafio de realmente ir atrás dos infratores, trazer esses infratores à sociedade. Claro,
todos nós somos suspeitos, desde os funcionários da instituição, não é? Também, claro, não vamos dizer aqui que não tenhamos razões para que os mesmos possam ser culpabilizados, mas isto só vai depender, neste caso, do trabalho que as instituições do Estado deverão fazer. Aqui há um desafio que se coloca à própria Cernic, que acredito eu que, se realmente for do interesse do Estado moçambicano, em poder procurar as razões ou procurar os atores que terão incendiado o canal, eis aqui uma oportunidade. Mas aqui, Chuchu, permita-me referenciar o seguinte, que este crime, apesar da natureza, mas não é o primeiro crime que acontece, ou seja, não é o primeiro ato macabro que lesa a nossa democracia em Moçambique. Já tivemos diversos incidentes que até hoje esperávamos que as instituições do Estado pudessem funcionar no sentido de trazer os infratores à sociedade. Mas, infelizmente, desde o caso, por exemplo, de professores, do assassinato do professor Gil Sistak, da tortura de alguns analistas, como foi o caso do Ercino de Salem, como foi o caso do professor José Jaime Maquane, e de demais intimidações aos agentes, digamos, que têm tido grandes contribuições a nível do panorama nacional. Se realmente não queremos associar o incêndio às instituições do canal, aos incidentes que aqui mencionei, então o Estado é colocado este desafio de poder trazer realmente quem são as verdadeiras pessoas que estão por detrás de todos esses crimes. O Cernic já foi ao canal de Moçambique e disse numa primeira investigação que a porta não foi arrombada. Isso não fortifica um pouco a outra posição que diz que... Me parece que aqui são diversas narrativas em relação ao arrombamento dessas instalações. Numa primeira fase, apareceram ao público imagens que davam conta de que a instalação não foi arrombada. Porém, numa segunda fase, tivemos acesso a imagens que realmente mostrava que as instalações foram arrombadas. Mas as informações oficiais dos investigadores dizem que não. Bem, há uma guerra de narrativas, porque aqui é o seguinte, um Estado deve fazer de tudo para provar aos moçambicanos que não se trata do regime que terá ateado fogo ao canal. E de que forma o Estado encontra, neste caso, a mecanismo para provar a sua inocência? Ou seja, de que forma o regime encontra mecanismo para provar a sua inocência? A partir do momento que se afirma que não houve arrombamento às instalações do canal de Moçambique, automaticamente estamos a ilibar o regime deste ato. E quando afirmamos que não houve sim, não houve arrombamento, estamos a dizer que, em parte, o Estado fica ileso e carregando, ou seja, atribuindo toda a culpa às pessoas ligadas ao canal de Moçambique. E, porém, quando afirma-se que sim, houve arrombamento, automaticamente, aqui não há sombra de dúvida que o regime também, em parte, pode ser culpado por este atentado. Porém, qual é o mecanismo? Xuxume, que aqui deve se encontrar para que realmente os moçambicanos estejam cientes de quais é que foram os atores deste ato macabro? Que o Estado use suas instituições para uma investigação profunda e que possa trazer de forma clara os reais vestígios que, em parte, pode nos permitir aqui acreditar que não tenha sido o regime. Porque, mesmo não tendo sido arrombado o canal de Moçambique, isso não faz com que os moçambicanos não pensem que tenha sido o regime a perpetrar essas ações. Digo isso porque, meu caro, geralmente o regime são instituições racionais, ok? São instituições racionais. E geralmente quando estes querem colocar, digamos, contra a parede ou fora do seu caminho todos aqueles que são contra a sua agenda, eles usam mecanismos racionais para o efeito. Quando digo uso mecanismos racionais para o efeito, eventualmente tenha-se feito um estudo, um pré-estudo de como atacar o canal, sem, no entanto, deixar vestígios que possam culpabilizar o regime. Claro que quando se faz isso, o regime encontra mecanismos mais que suficientes para o efeito. Então, aqui temos mais uma vez uma oportunidade para que o Estado mostre de forma justa aos moçambicanos que não tem nada a ver com este crime. Mas não é algo que temos que esperar tanto, porque são muitos crimes que até hoje ainda não foram encontrados
os respectivos criminosos. Desde o caso mesmo do professor Guilherme Sestac, já passamos quase 4 anos que não sabemos quem terá tirado a vida do professor Sestac. Não sabemos até hoje quem terá levado figuras como Salema e Macuana ao batidrome. Quando me refiro ao batidrome, é o local, é o Chiango, não é? Onde figuras sonantes em termos de opinião pública nacional são lá torturadas. Então, esta é a oportunidade. Se realmente o Estado não quer que os moçambicanos, mais uma vez, pensem que este ato macabro tenha sido perpetrado pelo mesmo, que use as suas instituições, que use todos os mecanismos à sua disposição para que possa mostrar aos moçambicanos que eles não têm relação alguma com o que terá acontecido com o canal. Bitton Viegas, uma rápida análise às reações tanto do Partido Frelimo quanto do Presidente da República, que todas elas têm uma característica fundamental e comum, que é o repúdio a este ataque. Sem sombra de dúvida, meu caro, uma instituição como o Canal não é uma instituição qualquer, tomando em consideração a natureza do seu trabalho e o papel que o próprio Canal tem no processo da consolidação da democracia em Moçambique. Estamos a dizer o quê? Que o Canal é um órgão de informação, digamos, de primeira, quando digo de primeira linha, é daqueles jornais que todo moçambicano quer ter em casa. Por quê? E realmente, se é daqueles jornais que todo moçambicano quer em casa, não há sombra de dúvida que a primeira coisa que vai acontecer é um baile de narrativa. Tivemos a narrativa da Frelimo, que em parte veio a mostrar claramente que não tem relação alguma com o que terá acontecido para com o jornal. Tivemos o posicionamento neste caso, do presidente, não só do partido, como também da República, a dizer que, primeiro, a manifestar o repúdio e a condenar de forma severa e a mostrar claramente que não tem relação alguma com o atentado. E depois veio o posicionamento do antigo presidente da República, que é o Armando Emílio Guebuza. E uma coisa muito interessante do posicionamento do presidente Armando Emílio Guebuza. Múltiplas análises podem se fazer em relação ao discurso. E é uma coisa muito interessante, quando ele diz que não lutamos para queimar jornais. Me parece que, quando diz que não lutamos para queimar jornais, ou seja, a essência da nossa luta foi para que a liberdade de expressão pudesse ser valorizada, para que a liberdade de expressão pudesse tomar lugar. Então, quando queimamos uma instituição daquela, estamos a dizer que é um retrocesso, ou seja, um retrocesso à luta que realmente os moçambicanos estiveram. Mas a questão é, se não lutamos para queimar jornal, quem terá queimado o jornal? Porque me parece que os que lutaram para a democracia são estes que terão queimado o canal. É só uma questão mesmo de uma visão um pouco que profunda, Chuchu. Não lutamos para queimar, ou seja, não lutamos. A nossa democracia não tinha como sua essência, a luta pela democracia não tinha como sua essência queimar o jornal. Então, estamos a dizer que os que eventualmente terão queimado o jornal são todos aqueles que estiveram envolvidos no processo da luta contra a institucionalização da democracia em Moçambique. E quem são esses atores? Por um lado, tivemos, digamos, o Partido Frelimo como governo na altura, e por outro lado tivemos o Partido Renamo. Estamos a dizer que então temos aqui já dois sujeitos que em parte podem ser culpabilizados sobre este processo. Isso fazendo análise semiótica do discurso do É uma análise semiótica para fazer sobre o discurso do Presidente da República, porque não quero acreditar que os atores não principais do conflito ou da guerra civil em Moçambique pudessem ter razões mais que profundas por efeito. Claro que fora o regime, fora o Partido Renamo ou o MDM, existem sim moçambicanos que eventualmente possam ter interesses com o ato que terá ocorrido no canal de Moçambique. Bitton Viegas, as suas análises semióticas ao discurso do antigo presidente da República, Armando Guebuza, que disse que não lutamos pela democracia para queimar jornais. E é sobre a democracia propriamente que vamos falar a seguir. 30 anos já se passam, a democracia moçambicana ainda tem vários desafios. Um deles é a questão da insegurança que o país vive. Olhando para esta situação toda, acha que nós poderemos ter a curto prazo uma democracia, diga-se, no modelo ideal? Bem, Chuchu, eu não... Aliás, iria olhar para a abordagem securitária, talvez como última variável de análise, não é? Tomando em consideração que, quando falamos de democracia, sobretudo na dimensão multipartidária, falamos, digamos, de esforços políticos
que até aqui foram empregos. Okay? Nós sabemos que este processo já vem desde 1990, com a institucionalização da primeira Constituição. Okay? E tivemos as primeiras eleições multipartidárias em 1994. Então, aqui a visão que se deve, no entanto, fazer-se é: temos uma democracia consolidada ou não? Ou estamos em bons caminhos para a consolidação dessa democracia ou não? E olhando, meu caro, eu acho que em parte, talvez os que lutaram pela democracia em si se esqueceram ou não tinham o profundo conhecimento do que é isso, talvez, de democracia. Quem? Claro que são as partes principais, desde a Renamo e a própria Frelimo. Porque a democracia até hoje, em Moçambique, fala duas línguas. No verdadeiro sentido, a democracia foi bipolarizada. Por um lado, pelo partido Frelimo e por outro, pelo partido Renamo. Por que é que eu falo desta bipolarização da democracia? Porque nós em Moçambique não falamos de multipartidarismo. Talvez temos um sistema multipartidário, mas com partido dominante. O que é que significa de um sistema político multipartidário com partido dominante? Tu tens dois partidos que são a Frelimo e a Renamo, mas que em termos de distribuição de mandato a nível da Assembleia da República, a Frelimo tem uma maioria absoluta que o torna partido dominante, e depois tens o segundo partido que é a Renamo. E em estudos sobre sistemas eleitorais, o MDM chama-se partido e meio. Partido e meio por quê? Porque não tem, digamos, mandato suficiente que possam influenciar no processo de tomada de decisão. E se for ver escritores como o Nicolau e até alguns escritores moçambicanos que falam sobre sistemas partidários, como é o caso do professor José Jaime Maquante, se for ver a literatura, mostra claramente que Moçambique ainda está a longo passo de alcançar uma democracia multipartidária como tal. Porque democracia multipartidária, o que é? É realmente define-se em termos parlamentares, ou seja, a configuração partidária a nível da Assembleia da República, quando existe um balance of power em termos do quê? De equilíbrios de mandato. Mas não é o que acontece, é que desde 94 até o último parlamento instituído no ano passado, tens aqui a Frelimo com uma maioria esmagadora. Mas a questão é, o que é que contribui para que este fenómeno possa ocorrer? O que contribui para que este fenómeno possa ocorrer, primeiro, é que a Frelimo abocanhou as instituições, digamos, as instituições políticas de Moçambique. Quando me refiro às instituições, às instituições eleitorais, como é o caso da Comissão Nacional de Eleições, como o caso do STAI, como o caso do Tribunal Eleitoral, que é o caso do Tribunal Constitucional. O que é que aconteceu aqui? Se tivéssemos, talvez, uma Comissão Nacional, ou seja, se tivéssemos instituições ou órgãos eleitorais apartidários, transparentes, neutros, que o seu exercício não fosse partidariamente influenciado, acredito, meu caro, que talvez teríamos uma configuração partidária que em parte pudesse espelhar esta tal democracia multipartidária que se refere a Moçambique. E fora esses fatores, meu caro, se tu entras num cenário de competição partidária, onde tu tens, digamos, uma distribuição dispara em termos de financiamento eleitoral, o que tem acontecido em Moçambique, então, de antemão, tu já percebes que não teremos uma suposta democracia ou uma corrida, digamos que equitativa ou transparente. O que é que eu quero dizer com esse chuchum? Olha, o financiamento para a corrida eleitoral em Moçambique, se fores a ver, ela é atribuída de forma desproporcional, ok? Há privilégio para os partidos com assentos parlamentares, ok? Que faz com que eles tenham um pé à frente no processo da competição partidária. E os partidos pequenos, o que é que acontece? É que dificilmente poderão ascender ao poder ou dificilmente poderão ter acesso aos mandatos a nível da Assembleia da República, porque já existe esta barreira que nós chamamos de financiamento político. E o financiamento político partidário caracteriza-se de diversas formas. Desde o financiamento, digamos, para a campanha eleitoral, através da própria mídia. E mesmo o tempo da antena em televisão, se for a ver, o tempo que o Partido Frelimo tem, não é o mesmo tempo que a Renamo, o MDM, o PIM, o PDD tem. Então, isto concorre para que a tal suposta democracia multipartidária em Moçambique constitua uma utopia. Soluções para o efeito. Aqui, meu caro, se queremos realmente comemorar de forma triunfante, com honra e amor, a democracia, os 30 anos de democracia multipartidária em Moçambique, que se faça
faça uma reforma profunda a nível das instituições eleitorais, ok? Quando me refiro de reformas profundas a nível de instituições eleitorais, digo-me a necessidade de se privatizar, até de certo modo, a Comissão Nacional de Eleições. Porque se ainda termos, digamos, o atual mecanismo ou seja, que faz com que tenhamos a atual composição a nível da CNE, meu caro, a Frelimo ainda terá, por muitos longos anos, digamos, ainda será um partido dominante, ainda terá o controle sobre as instituições eleitorais, e isso fará com que seja um partido dominante e a tal democracia ainda seja meio que fictícia. A nível de África, temos alguns países que têm uma organização eleitoral e política um pouco parecida com a nossa, que entretanto a oposição consegue ascender o poder. E para além desta reforma nas instituições eleitorais, o que é que os partidos em si, sobretudo da oposição, podem fazer para trazer um ambiente um pouco mais democrático? Óbvio, em relação às colónias, digamos, as antigas colónias portuguesas, temos exemplos de balance of power, temos exemplos de regime change em termos de composição partidária, como foi o caso de Cabo Verde. Mas o que acontece é que a diferença, meu caro, está no processo da institucionalização, neste caso, dos instrumentos que regem os processos eleitorais em Moçambique. Meu caro, eu não sei... Agora a nossa oposição está de mãos atadas para influenciar qualquer tipo de... Infelizmente, não há como. A forma retumbante e esmagadora que a Renamo terá perdido as últimas eleições, a forma esmagadora, retumbante e asfixiante que o MDM terá perdido as eleições antigas, não há sombra de dúvida que este reinado é totalmente do partido Frelimo. Tem estado a haver algum interesse desses partidos da oposição de colocar um ambiente mais democrático, porque há algumas teorias que dizem que os nossos políticos vão à política por questões de conveniência e para tratar, passa aqui a expressão, problemas de estômago. E o grande erro também é este chume. Eu sempre tenho dito que nós não temos oposição, temos ensaio oposição. Quando digo ensaio oposição, o quê? Um pequeno treinamento para ser partido de oposição. Porque, meu caro, nós temos elementos mais que necessários que de alguma maneira até poderiam contribuir para uma coligação entre o MDM e o Partido Renamo. Mas uma vez que existe, digamos, uma competição, porque me parece que em Moçambique a competição partidária não é necessariamente entre o partido Frelimo com os demais partidos de oposição, mas sim entre os próprios partidos de oposição. Aliás, ou seja, as coligações já foram criadas, acabaram desmoronando assim. Em democracia sincera, apesar de que não existe totalmente democracia sincera, Xuxume, se tivéssemos democracias verdadeiras, uma democracia verdadeira em Moçambique, o inimigo comum em termos políticos devia ser o partido Frelimo. Mas me parece que tanto o Renamo, como o MDM, como demais partidos ainda não compreenderam essa lógica. Por que eu digo que ainda não compreenderam essa lógica? Porque aqui o grande interesse desses partidos é a ascensão à Assembleia da República. Mas, no entanto, sem pensar de como esta ascensão deve ocorrer. Ou seja, a Renamo preocupa-se com assentos a nível da Assembleia da República, esta é a sua agenda. O MDM, idem, preocupa-se com assento a nível da Assembleia da República, essa aqui é a agenda. De uma das coisas que não podemos ter dúvidas, Xume, é o seguinte: a Frelimo, como partido no poder, obviamente que irá usar todas as estratégias à sua disposição para que se possa manter no poder. Então, a Renamo e o MDM também devem ter a consciência mais que clara de usarem todos os mecanismos à sua disposição. E quais é que são esses mecanismos à disposição neste exato momento? São coligações, meu caro. Ou seja, tu tens que tentar unir o eleitorado da Renamo ao eleitorado do MDM e vermos que impacto a coligação do eleitorado do Renamo e do MDM pode trazer na configuração partidária em Moçambique. Porque acontece é que, enquanto tivermos um eleitorado disperso, meu caro, isso é uma vantagem para o partido Frelimo. Bitone Viegas, uma última pergunta, estamos já sem tempo. Como é que vamos acha que é possível criarmos essas coligações aqui em Moçambique, tendo em conta que há um processo de transferências até de deputados de um partido para o outro que acaba criando desentendimentos? Não sei. Mais uma vez, um sinal claro de que o que se faz em Moçambique é a política do ventre, não é a política do estômago. E, sinceramente, essas mobilidades interpartidários são sinais claros de que o que interessa é o interesse privado do que o interesse propriamente nacional. Bitone Viegas, muito obrigado por ter estado connosco em mais uma sexta-feira para o Pulsar Político. Muitíssimo obrigado, Xuxu.
Este foi o Pulsar Político com Biton Viage, no ponto final desta nossa edição de Manhã Noticiosa de sexta-feira. Voltamos na segunda-feira, pontualmente às 7 horas, com toda a atualidade que marca o país e o mundo. Não perca a seguir Tatiana Sumburani, o Juntos pela Manhã. O entretenimento e a informação continuam também na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Muito obrigado pela preferência e até a próxima.